E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como estudar para o Enem desse ano. É um vídeo que eu vou abordar tudo o que tu precisa para fazer uma preparação da forma mais correta possível. Então eu vou falar sobre como entender o conteúdo que tu está estudando, como revisar, como trabalhar com simulados, com exercícios, enfim, eu vou falar tudo nesse vídeo. É um vídeo extremamente completo e com ele a gente dá início à preparação para o Enem 2021, beleza? Então, galera, para vocês começarem a estudar algo, antes de qualquer coisa vocês precisam entender como aquilo funciona. E isso é um critério básico para tudo, desde, sei lá, a prova de um concurso até estudar um novo idioma. Com o Enem, além de entender como a prova funciona, a gente precisa entender as mudanças que ela vem sofrendo. Porque assim, galera, a prova vem mudando. Quem acompanhou as outras provas do Enem viu que a prova vem sofrendo algumas mudanças consideráveis, principalmente dentro da prova de humanas e de linguagens. E para quem não sabe, essas mudanças não aconteceram do nada. Teve um motivo para essas alterações acontecerem. Desde o ano retrasado, o governo repreendeu questões de cunho político e ideológico na prova. Inclusive, o governo Bolsonaro contratou uma banca para avaliar se na prova tem esse tipo de questão. Justamente por isso, muitos assuntos que choviam na prova do Enem, como era Vargas, ditadura militar, igualdade de gênero, simplesmente deixaram de cair na prova, ou tiveram um recidivo muito menor. Para algumas pessoas isso é bom, mas para outras é péssimo. E eu sou do tipo que acha péssimo. Mas por que, Felipe? Principalmente porque isso altera as nossas expectativas sobre a prova. Quando a gente conhece o padrão de questões que cai na prova, a gente tem uma referência, a gente sabe o que vai cair nela. Quando esse padrão sofre esse tipo de mudança, a gente perde esse parâmetro. E acontece o que aconteceu com muitas pessoas que fizeram o último Enem. O aluno se mata estudando um assunto que sempre está presente na prova e ele simplesmente não cai. E sim, galera, esse é um problema que muitas pessoas podem enfrentar na prova desse ano. Pelo menos as que não estão inscritas nesse canal maravilhoso. Pra quem não conhece, há cerca de 5 anos eu criei um cronograma para a prova do Enem. Era um cronograma que era muito simples, mas foi o cronograma de estudos que me colocou na universidade. Um cronograma de estudos é fundamental para aquele aluno que está se preparando para o Enem, porque é o cronograma de estudos que vai mostrar tudo o que a gente vai ver ao longo daquele ano de preparação. É ele que vai nos direcionar e realmente vai ser a base da preparação. Desde que eu criei esse canal, ano após ano eu trabalho incansavelmente para tornar esse cronograma melhor. Eu faço levantamento de provas, avaliações estatísticas e hoje a gente tem um material que é riquíssimo. Quem me acompanha sabe que ano passado eu disponibilizei um cronograma atualizado. E eu acho que a pergunta que eu mais tenho recebido esses últimos dias é se ele ainda serve para o aluno que vai estudar para o Enem desse ano. E sim, galera, o cronograma funciona perfeitamente para o Enem desse ano. Como vocês sabem, todo ano eu avalio as mudanças que ocorreram na prova e faço as alterações no cronograma. Esse ano eu avaliei detalhadamente todas as versões aplicadas no Enem 2020 e definitivamente não houve necessidade de alterar o cronograma de estudos. Ele está muito completo e totalmente atualizado para quem pretende fazer o Enem desse ano. Então, para quem vai estudar para o Enem desse ano e está sem um cronograma, se joga nele que ele vai ser o teu melhor amigo. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre como estudar e aproveitar o máximo dele. Beleza? Vamos embora! Pessoal, para ficar mais didático, eu vou dividir esse vídeo em 4 partes. O planejamento, o contato com a teoria, as atividades práticas, os exercícios e simulados. E por último, a gente vai falar sobre as revisões. Basicamente, esses são os 4 elementos necessários para um estudo efetivo. Então, se a gente negligenciar qualquer um deles, a gente vai falhar. A gente não vai obter sucesso na prova. A gente vai começar falando sobre o planejamento. O planejamento é a etapa mais importante de todas porque ela é a base para a gente criar estratégias de estudo, para a gente criar atalhos para conseguir ser aprovado. Infelizmente, também é a etapa mais negligenciada do estudo. Muitas pessoas veem o planejamento como perca de tempo e deixam ele de lado. E a verdade, galera, é que dificilmente as pessoas que não se planejam conseguem estudar por muito tempo. Eu falo isso porque o planejamento ele te dá metas, ele te dá motivos para estudar. E a longo prazo, principalmente em uma prova como o Enem, qualquer pessoa precisa de estímulos para continuar estudando. Esse planejamento, pessoal, precisa ser individual, já que cada pessoa tem um objetivo diferente. Joãozinho quer estudar engenharia civil na universidade, Mariazinha quer estudar medicina em outra universidade. Então não dá para criar um planejamento efetivo que se adequa a todos. Ele precisa ser individual. E eu vou mostrar para vocês agora como fazer esse planejamento. A primeira coisa que um aluno que está começando a estudar deve fazer é conhecer a prova que ele vai prestar. O Enem é uma prova que é diferente de todos os outros vestibulares. E se tu quiser se preparar da maneira adequada, antes de qualquer coisa tu precisa conhecer ela. Então antes de começar a estudar, destine um tempo para conhecer a prova. Quais são as áreas cobradas na prova? Muitas pessoas nem sabem que educação física e tecnologia da informação são áreas que são cobradas no Enem. Como é a estrutura das questões do Enem? Todas as questões do Enem são contextualizadas. E isso por si só já exclui uma porrada de assuntos da grade do Enem. Ou seja, muitos assuntos não vão cair na prova porque não podem ser contextualizados. E vocês têm que conhecer isso. Conheçam também os temas que já caíram na redação. Ano passado eu vi colega definindo com unha e dente que a redação ia ser sobre definição da família na atualidade. Mas isso já foi tema da redação. Não vai cair novamente. Tentem entender também quanto tempo se tem para responder a prova,
para responder cada questão, como funciona a aplicação da prova, enfim, todas essas questões devem estar bem resolvidas. Tu precisa conhecer a prova antes de começar a estudar para ela. Mas como eu faço isso, Felipe? Lendo o edital da prova, a sua matriz de referência. Se vocês quiserem, porque eu sei que tem uma galera que gosta do conteúdo mastigadinho. Eu sei, galera. Enfim, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo falando apenas isso, detalhando toda a matriz de referência da prova e apresentando o Enem para quem ainda não conhece. Outra etapa fundamental do planejamento, e anotem, a mais importante é saber o que você quer. Isso mesmo, saber o que tu quer da vida. Muitas pessoas começam a estudar pro Enem sem saber que curso querem fazer. Eu não sei o que eu quero, então vou fazer o seguinte, eu vou estudar, vou me dedicar, e quando eu fizer a prova, eu decido o que eu quero da minha vida. Galera, esse é um erro que vocês não podem cometer de jeito nenhum. É indispensável que vocês decidam o que querem fazer antes de começar a estudar, porque isso vai alterar totalmente a forma que tu estuda. A forma que tu estuda para passar em medicina é totalmente diferente da forma que tu estuda para passar em direito, para passar em engenharia civil, em letras. De maneira bem resumida, a tua nota do Enem pode ser avaliada de duas formas: por meio de média aritmética simples ou por meio de média aritmética ponderada. E quem decide isso, Felipe? Quem decide isso é a universidade que tu quer estudar. Se a universidade que tu quer entrar avaliar a tua nota por meio de média aritmética simples, vai funcionar assim. Ela vai pegar todas as notas que tu tirou no Enem, vai somar elas e dividir todo mundo por 5. O resultado dessa continha vai ser a tua nota. Nesse caso, caso a universidade te avalie por meio de média aritmética simples, as matérias que tu precisa priorizar ao longo da tua preparação vão ser redação, matemática, natureza, humanas e linguagens. Nessa ordem, porque essa é a ordem das áreas que vão te dar a maior nota por acerto na prova do Enem. Já caso a universidade te avalie por meio de média aritmética ponderada, a história vai ser outra. Nesse caso, como o próprio nome sugere, as tuas notas vão ser ponderadas. Vão ter um peso. Então, a depender do curso, as áreas que vão te dar mais pontos, e que obviamente tu precisa ter um desempenho melhor, vão mudar. Para vocês terem noção do impacto disso, eu tenho um caso de um amigo chamado Lucas. Lucão. Esse meu amigo, ele queria cursar Direito aqui na UEPB, que é uma das universidades da minha cidade. Então, antes dele começar a estudar, eu sentei com ele e a gente desenhou todo o planejamento da preparação dele. Ao fazer isso, eu falei pra ele, não precisa estudar física. Tendo como referência os pesos do curso, o impacto que física ia ter no resultado final dele seria mínimo. Biologia e química supriam tranquilamente a nota que ele precisava em natureza. Resumindo, ele não precisou estudar nada de física, uma matéria que ele odiava, e foi aprovado em segundo lugar na chamada regular. Ficou com uma nota final em quase 780. Então, galera, a depender do curso e da universidade que tu escolhe, a forma que tu vai estudar pode mudar totalmente. Justamente por isso, eu indico que tu separe uma semana da tua preparação para decidir o que tu realmente quer fazer da tua vida. Lá no meu cronograma de estudos tem um espaço dedicado para tu colocar tuas metas. Então, nesse espaço eu indico que tu coloca o curso que tu pretende fazer, a universidade que tu pretende estudar. Se a universidade te avaliar por meio de média ponderada, coloca os pesos para entrar naquele curso naquela universidade e também coloca a nota de corte do último Enem para aquele curso. Se vocês quiserem aprender a fazer isso, aqui no canal tem um vídeo que eu ensino detalhadamente. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Mas bora caminhar. Para finalizar a etapa de planejamento, vocês precisam montar um cronograma semanal. Como assim, Felipe? Bora lá. Quantos dias da semana tu vai estudar? Felipe, eu tô tão determinado a passar que eu vou estudar de domingo a domingo. Beleza. Então tu vai pegar todas as áreas avaliadas na prova, biologia, matemática, história, enfim, tu vai pegar todas essas áreas da prova e vai distribuir nesses dias que tu vai estudar. Segunda eu vou estudar tal matéria, terça eu vou estudar tal matéria, e isso é o que a gente chama de cronograma semanal. O teu cronograma semanal é muito importante tanto para tua organização a curto prazo como a longo prazo. Se tu estudar a matéria que der na tua mente de todo jeito, tem chances de que tu termine o ano sem ver metade do conteúdo. Então tem um cronograma semanal. Para construir um cronograma semanal existe uma lei. Tu precisa priorizar as matérias que são mais importantes para o curso que tu quer. Eu decidi que eu quero estudar, sei lá, relações internacionais. Quais são as matérias mais importantes para esse curso na universidade que eu quero estudar? Matéria X, Y e Z. Então eu vou pegar essas matérias e vou priorizá-las no meu cronograma semanal. Vou destinar um dia apenas para ver a matéria mais importante. Vou destinar o dia da semana que eu estou mais disposto para estudar a matéria mais importante. Enfim, além disso, pessoal, existem matérias que são maiores que outras, que são mais extensas. História, química, matemática, consequentemente, por serem maiores, precisam de mais tempo para serem estudadas. Então, nesse caso, eu aconselho que quando a matéria for muito extensa e muito relevante para o curso que tu quer, que tu destine um dia apenas para ver ela. Mas só lembrando, pessoal, priorizar a matéria mais importante não é esquecer as matérias que são menos relevantes. No Enem a gente precisa de equilíbrio. Além de bem naquilo que é mais importante, tu também precisa estudar os outros assuntos. E recapitulando é isso, galera. No planejamento a gente precisa conhecer a prova, a gente precisa saber o que quer da vida e a gente precisa montar um cronograma semanal. E eu dou um conselho do fundo do meu coração: não negligenciem. Separa um tempo da tua preparação apenas para fazer isso. E isso é estudar de forma inteligente, criando estratégias e sabendo qual é o caminho correto para atingir os teus objetivos.
Agora a gente vai para a segunda etapa do estudo, o contato com a teoria. Aqui é onde a gente vai de fato meter a cara nos livros. Para muitas pessoas o estudo se resume a isso, ao contato com a teoria. E isso acontece, pessoal, porque culturalmente a gente foi educado de que o estudo é exclusivamente aquele momento que a gente tá lendo um livro ou assistindo uma aula, o que é totalmente errado. Cientificamente é consenso que fisiologicamente o conhecimento é formado por um conjunto de estímulos contínuos, revisões periódicas, o próprio exercício. Então sim, essa etapa do estudo é muito importante, mas sozinha ela não significa nada. Em síntese, a gente pode ter o contato com a teoria de 3 formas distintas. Através da leitura, que pode ser a leitura de um livro, de uma apostila, de uma revista, enfim, através de uma videoaula ou de uma aula presencial. E por último, e não menos importante, a gente pode abrir mão de atividades complementares. Um filme, um documentário, uma palestra, uma série, enfim. Indiscutivelmente, a leitura e as aulas convencionais devem ser a tua primeira opção de contato com a teoria, porque aqui, galera, o conteúdo é totalmente direcionado. No entanto, isso não exclui a importância das atividades complementares. Essas atividades complementares podem sim ser muito proveitosas. No meu cronograma de estudos existe uma parte com algumas sugestões de filmes, de séries e de documentários. No entanto, galera, são sugestões que são mais voltadas para a construção de repertório e para redação. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo apenas com indicações para realmente estudar de uma forma geral. Então deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu traga esse tipo de vídeo. Mas enfim, voltando pra cá, galera, além dessas atividades complementares, como eu falei, a gente também pode fazer esse contato com a teoria através da leitura e das aulas. Eu vou falar sobre cada uma delas, começando pela leitura. A leitura, indiscutivelmente, é a forma de contato com a teoria mais efetiva de todas. Eu falo isso porque quando a gente lê, a quantidade de detalhes que a gente consegue captar é imensa. Óbvio que existem aulas sensacionais, mas nem todas conseguem te entregar o conhecimento que tu consegue obter por meio da leitura. Justamente por isso a leitura é tão importante. No entanto, galera, ela só tem o seu valor quando é feita de forma ativa. E, infelizmente, boa parte da população não sabe ler da forma correta. E isso acontece porque, em geral, muitas pessoas quando vão ler empregam leitura passiva, lê de forma totalmente mecânica. E acaba que boa parte das pessoas não consegue entender aquilo que tá lendo. Se perde muito fácil na leitura. Aqui no canal eu já fiz um vídeo ensinando a ler da forma que eu considero a mais efetiva de todas. Que realmente tu consegue entender tudo que tu tá lendo sem perder o foco. Pra quem ainda não viu, eu vou deixar aqui na descrição o link desse vídeo. Vale muito a pena assistir ele. Ah, Felipe, mas eu já sei ler de forma efetiva. Eu consigo ler tranquilamente sem perder o foco. A minha dúvida é a seguinte: o que eu preciso ler para estar bem preparado para o Enem? Pessoal, para fazer uma preparação condizente com o nível da prova, que ano após ano tá mais conteudista, a gente precisa sim de um material de qualidade. Infelizmente não é qualquer tipo de livro que vai te entregar o conhecimento que tu precisa para fazer uma boa prova. Pensando nisso, eu criei um canal no Telegram, um canal de compartilhamento de materiais. Lá eu disponibilizei todo o material que eu tenho, todo o material que eu estudei que eu considero mais efetivo. Então quem tiver precisando de material para estudar, entra no nosso canal que todo o material que vocês precisam para fazer a melhor preparação da vida de vocês vai estar lá. Eu passei uma eternidade para montar esse canal no Telegram, porque como vocês sabem, tudo aqui do canal eu faço sozinho. Mas deu certo e tá tudo organizadinho. O nome do canal se chama Vencendo o Enem, mas para facilitar eu também vou deixar o link dele aqui na descrição. Ao entrar no canal, fixada lá no canto superior, vocês vão ver a biblioteca de conteúdos do canal. Nessa biblioteca, galera, tá tudo referenciado. A gente tem os meus cronogramas, conteúdo de redação, as apostilas e os livros que eu estudei. A gente também tem dicas gerais sobre a prova, resumos e materiais de todo tipo de assunto, os melhores simulados para a prova, notícias que podem ser assunto das questões do Enem, listas de exercício, enfim, todo o meu material tá lá. Beleza, Felipe. Agora eu tenho material, mas como eu vou saber o que moleque eu vou estudar? Aí é que o cronograma de estudos entra em ação. O cronograma de estudos foi desenvolvido para ser o teu guia. É ele quem vai te mostrar isso. No meu cronograma de estudos a gente tem 22 páginas de conteúdos propriamente ditos. Todos esses conteúdos são divididos por matérias e por áreas, e compreendem absolutamente tudo o que pode ser cobrado na prova. Uma característica muito bacana do cronograma é que todos os assuntos dele são classificados do mais fácil para o mais difícil, do mais simples para o mais complexo. Então com isso, quando a gente estuda, a gente consegue aprender todo o conteúdo de forma integral. A gente realmente entende o assunto e constrói o conhecimento, peça por peça. Mas como eu estudo esses assuntos, Felipe? Eu estudo o que mais cai? De jeito nenhum, pessoal. No Enem, infelizmente, não funciona estudar o que mais cai. Se vocês observarem, 90% dos assuntos que mais caem na prova do Enem necessitam de um conhecimento prévio para serem entendidos. Ou seja, se tu estuda apenas aquele assunto, negligenciando tudo o que existe antes dele, mínimas são as chances de tu acertar uma questão daquele assunto na prova, por mais que tu tenha estudado ele. Além disso, uma característica da prova do Enem é a interdisciplinaridade. As questões da prova não avaliam o assunto, mas sim uma competência. Então, muitas vezes, uma única questão traz 2 ou 3 assuntos diferentes. E se tu não tiver um conhecimento daqueles outros assuntos, tu também vai errar a questão. Então, anotem.
Pra ir bem no Enem, não se estuda apenas o que mais cai. E o que diabo é estudo, Felipe? Você vai tentar estudar tudo, dando ênfase aos assuntos que mais caem, que tem maior recorrência. Além disso, tu também vai dar uma atenção maior para os assuntos mais relevantes para o curso que tu quer. Mas o que isso quer dizer? Que tu vai tentar estudar todos os assuntos possíveis. No entanto, quando tu esbarrar um assunto que todo ano cai na prova, e ainda por cima que tem muita relevância para o curso que tu quer, tu vai destinar toda a tua atenção para ele. Se eu sei que probabilidade cai bem mais e tem maior impacto para o curso que eu quero, eu vou dar a mesma importância para probabilidade e para matrizes, que é um assunto que dificilmente cai na prova, de jeito nenhum. Se probabilidade cai mais, quando chegar em probabilidade eu vou estudar mais. Se para matriz eu faço 10 questões, para probabilidade eu vou fazer 50. Isso é se preparar de forma inteligente. Tentar ver tudo, mas dar ênfase e real importância para aquilo que vai me dar mais nota. E vejam, galera, que eu sempre me refiro a tentar ver tudo. Mas infelizmente vocês não vão conseguir ver tudo. E é totalmente normal. O objetivo da preparação não é estudar tudo que tem no cronograma de estudos. Nem de longe. O objetivo da preparação estratégica é utilizar o cronograma para desenhar a melhor preparação possível para o teu objetivo. Ainda falando dessas formas de ter contato com a teoria, outra coisa que eu não posso deixar de falar nesse vídeo é sobre as videoaulas. Principalmente porque nesse momento que a gente está enfrentando, essa vai ser a base da preparação da expressiva maioria dos estudantes. Além disso, existe o fato de que algumas pessoas não conseguem ler não por falta de foco, mas porque elas cresceram sem receber esse tipo de estímulo. E hoje, sozinhas, elas não conseguem se adaptar a estudar por livros. Então, nesse caso, as videoaulas são um recurso sensacional. Algo que eu recebo muito. Precisa assinar curso online, Felipe? De jeito nenhum, pessoal. Hoje, o que a gente tem disponível no YouTube de forma gratuita é mais do que suficiente para fazer uma ótima preparação. Então, se tu tiver condição de pagar um cursinho, ótimo, mas se tu não tiver, ótimo do mesmo jeito. Mas voltando para as videoaulas, com relação às videoaulas, é fundamental que vocês entendam o que o professor está passando. Muitas pessoas dão play na videoaula, pega um caderno e um lápis e começa a escrever aquilo que o professor tá falando. E ainda tem uns que tem a cara de pau de dizer que só consegue aprender anotando. Pessoal, não façam isso. Para aproveitar a aula da melhor forma, vocês precisam prestar atenção e entender aquilo que o professor tá passando. Vocês precisam raciocinar e não transcrever. Sabe o que vocês vão anotar? Aquele conhecimento que já tá sedimentado, que tu realmente já entendeu. Sabe aquela sensação de, então é assim. Pronto, anota isso. Classificação vocês também anotam. Os pontos de destaque daquela aula vocês também anotam. Agora copiar tudo que o professor fala não existe não. Agora a gente vai para outra etapa do estudo que tem a mesma importância que o contato com a teoria, as atividades práticas. As atividades práticas, em síntese, são compreendidas pelos exercícios e pelos simulados. Algo muito comum de acontecer é as pessoas assistirem um videoaula de um assunto, acabar e ir pro próximo. Depois assiste outra videoaula, acaba e vai para a próxima. E vai fazendo isso até o dia da prova. O problema é que o nosso sistema nervoso central, ele não funciona como uma caixinha, que a gente vai armazenando informações nela. Seria ótimo se fosse assim, mas infelizmente não é. Se tu não exercitar aquilo que foi visto e mostrar pro teu cérebro em que aquilo que tu estudou vai ser usado, tu não vai aprender o conteúdo. E é aqui que entra o exercício. Quando tu faz exercícios, tu vê o que a prova te pede. Tu vê como aquilo que foi estudado vai ser avaliado. Dentro dos exercícios, a gente tem uma relação diretamente proporcional. Quanto mais questões tu responder, mais preparado para aquele assunto tu vai estar. Eita, Felipe, e quantas questões eu respondo para cada assunto? Depende. Como a gente viu, a importância que a gente vai dar a cada assunto vai depender da relevância dele para o curso que eu quero. Então não existe um número exato e padronizado. Mas quanto mais importante e recorrente for o assunto, mais exercícios tu deve fazer. Além disso, é essencial que o exercício seja trabalhado ao longo de toda a tua preparação, e não apenas naquele momento pontual que tu acabou de estudar o assunto, beleza? Ainda falando dessas atividades práticas, a gente tem os simulados. Primeiramente, algo que eu sempre indico é que vocês não façam simulados no começo da preparação. Mas por que, Felipe? Porque vocês não estão capacitados. Quando a gente faz um simulado, a gente vai esbarrar com questões de assuntos que a gente nunca estudou. Consequentemente, se a gente nunca estudou o assunto, a gente vai errar aquela questão. Não tem como tu acertar uma questão de um assunto que tu nunca estudou. E caso tu acerte, tu não pode contar como mérito teu. Então, nesse momento inicial, eu não indico que vocês trabalhem com simulados gerais, mas sim com simulados adaptados. Como assim, Felipe? Bora ver um exemplo. Desde o começo da tua preparação, tu estudou 5 assuntos de matemática, beleza? Então tu vai pegar 5 ou 10 questões de cada um desses 5 assuntos que tu estudou e vai montar um simulado. O simulado adaptado é bem mais efetivo porque ele vai conter apenas questões dos assuntos que tu já estudou. E dessa forma ele realmente vai simular e ver como está o teu conhecimento naquela área. Diferente do que aconteceria se tu pegasse um simulado geral, como as provas antigas do Enem. Eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo 2 vídeos que eu falo mais detalhadamente como trabalhar com os simulados. Eu aconselho que vocês vejam ele porque o simulado ele tem um peso muito grande para preparação. E como são vídeos pequenos, no instante vocês assistem eles. Mas beleza, Felipe. Onde eu consegui esses simulados e esses exercícios? Também vai estar no nosso canal lá do Telegram. Lá eu disponibilizei os melhores simulados e exercícios possíveis. Tem muito material bacana, então quando chegar o momento de utilizar, corre lá.
Agora, pessoal, por último e não menos importante, a gente tem as revisões. Quando a gente estuda um conteúdo, a gente entende ele. Quando a gente faz um exercício, a gente vê como ele é cobrado. Mas isso quer dizer que tu vai lembrar dele até o dia da prova? De jeito nenhum. Se a gente quiser manter aquela informação na nossa mente, a gente precisa abrir mão das revisões. São elas quem vão fixar aquele assunto na tua cabeça e fazer com que tu lembre o que estudou hoje lá no dia da prova. Então as revisões têm um dos papéis mais importantes de toda a preparação, que é fazer com que tu não esqueça aquilo que tu estudou o ano inteiro. Vocês podem fazer essas revisões de N formas. Por meio de resumos tradicionais, por áudio, por destaque, por flashcards, enfim, tem diversas formas. Pra mim, particularmente, a melhor forma de revisar é através de um resumo tradicional. Um resumo bem construído e que vai sendo melhorado ao longo das revisões. Pra quem não sabe fazer um resumo, aqui no canal tem um vídeo que eu ensino a fazer um resumo realmente efetivo. Eu também vou deixar aqui na descrição. Mas voltando para as revisões, se vocês perceberem, eu sempre me refiro às revisões e nunca à revisão. Eu faço isso porque quando a gente estuda a longo prazo, a gente precisa fazer mais de uma revisão. A gente precisa de um cronograma de revisões. É isso que vai garantir que a gente não esqueça do conteúdo estudado. Aqui no canal eu já fiz um vídeo falando sobre revisões. E lá eu disponibilizei um cronograma de revisões baseados na curva de esquecimento de Ebbinghaus. Pronto, agora lascou. Quem já bebe Ebbinghaus? Bora lá, galera. Para elas serem efetivas, as revisões precisam ser feitas em momentos específicos. Então Ebbinghaus, um dos psicólogos pioneiros em estudos da memória, desenvolveu uma curva que faz uma relação entre retenção de conteúdo e tempo. Essa curva se chama curva do esquecimento de Ebbinghaus, porque basicamente ela exemplifica pra gente como aquele conteúdo que a gente aprendeu vai sendo esquecido com o passar do tempo. Então, com base nisso, eu criei esse cronograma de revisões para o Enem. É um cronograma extremamente simples, mas que pra mim é a melhor forma de revisar. Então, pra quem quiser o cronograma, eu vou deixar o link dele aqui abaixo e também vou deixar o link do vídeo que eu explico como utilizar ele. Beleza, pessoal? Então, bora lá, galera. Recapitulando. Antes de qualquer coisa, a gente precisa conhecer a prova e se planejar. Após isso, a gente começa a estudar tendo contato com a teoria. Para trabalhar esse conhecimento adquirido, a gente parte para as práticas. A gente faz exercícios e faz simulados. E para concluir tudo, periodicamente a gente revisa esse conteúdo estudado e trabalhado. Certinho? E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado dele. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo e vir se preparar com a gente. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto e valeu!